Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Eu sou o pastor Felipe Xavier e hoje nós vamos tratar sobre um tema extremamente importante que eu estou apresentando em forma de pergunta. E o tema é o seguinte: sou solteiro e não quero me casar. Há algo de errado comigo? Vou repetir para você se você achar que não entendeu muito bem ou se não acredita que o tema seja realmente este. Sou solteiro e não quero me casar. Há algo de errado comigo? Estou baseando a minha lição de hoje num texto, num livro extremamente importante sobre casamento, do Timothy Keller e da Kate Keller, sua esposa. O significado do casamento. Aí, o significado do casamento é publicado pela editora Vida Nova. Significado do casamento. Eu estou me baseando nele, mas eu não vou segui-lo integralmente. Vou até deixar aqui. Eventualmente você acompanhar aí da minha biblioteca. Muito bem. Quando me casei, um presbítero amigo meu me deu um presente. E aí eu fui receber esse presente. Aí quando fui à casa dele receber o presente, ele virou-se para mim e disse: muito bem, Felipe, agora você é um homem de verdade, agora você casou. E em seguida disse também: parabéns, agora você está no time dos homens. Você está no time dos homens. Eu fiquei pensando: o que será que eu era então antes de me casar? Para ilustrar esta mesma indagação, mas agora do outro lado, do lado das mulheres. Um pastor idoso, ao referir-se a uma de suas 3 filhas, disse o seguinte sobre sua filha: minha filha não é casada, mas não faz mal para ninguém. Seria interessante ter ouvido isto numa conversa particular, mas não foi bem numa conversa particular, foi do púlpito. Foi do púlpito. O pastor a qual me refiro falou isso ao mencionar o fato num sermão ou na direção de uma liturgia. Daí a questão: sou solteiro e não quero me casar. Há algo de errado comigo? Estou perguntando sob o ponto de vista da Bíblia. É pecado? É pecado não querer se casar? Uma pessoa que não se casa, um homem que não se casa, ele jamais será um homem de verdade? Uma mulher que resolve não se casar, ela jamais será uma mulher plena? Uma mulher que se casa e não tem filhos, será que falta alguma coisa nela? Ela é uma mulher incompleta? Ela é uma mulher que jamais poderá ser feliz e assim ela não tem exatamente um lugar na igreja? Posto que quando se pensa num grupo das mulheres, se pensa no grupo das mulheres casadas. Quando se imagina o grupo dos homens, se pensa no grupo dos homens casados. Isso é verdade para muita gente, mas hoje eu gostaria de desafiá-los a uma nova perspectiva dentro das Escrituras, que é a seguinte: ser solteiro e procurar casamento, ou ser solteiro desejando permanecer solteiro, não é errado. Não é errado. E eu vou apresentar aqui algumas razões porque nós acreditamos nisso. Nós, porque eu aqui estou acompanhado pelo Tim e pela Kate Keller. Eles acham a mesma coisa. O livro é sobre casamento, mas eles falam um pouquinho a respeito do estado de solteiro, de solteira. Então, primeiro argumento: Jesus permaneceu solteiro e foi o homem perfeito. Jesus permaneceu solteiro e foi o homem perfeito. Foi o padrão perfeito de humanidade. Foi o padrão perfeito de mestre. Foi o padrão perfeito de profeta, pregador. Umas igrejas, quando vão contratar um pastor, logo perguntam se esse pastor é casado e tem filhos. Porque na cabeça de alguns, o pastor solteiro não saberá aconselhar os casados. O que é muito interessante. Primeiro porque a minoria da minoria dos homens casados ou das mulheres casadas procuram aconselhamento pastoral, a não ser quando o casamento está acabando ou já acabou e ele está apenas informando para o pastor.
E quando o pastor, depois de saber disso, aí eles resolvem assim se reconciliar e é chamado, aí o pastor é convidado a se retirar da conversa porque ele está se intrometendo, afinal de contas o casal já reatou, não tem por que continuar o aconselhamento pastoral. Então, esse argumento é inútil por causa disso. Mas há um segundo motivo. Que motivo é esse? É que o pastor não vai aconselhar com base na sua própria experiência. Ele aconselhará à luz das Escrituras. Ele vai dar uma aula de teologia particular para a pessoa que está procurando aconselhamento. Ele não vai falar o que funciona na vida dele. Ele não vai falar que o casamento dele é perfeito. Ele não vai falar que os filhos dele são perfeitos. O casamento do pastor é um casamento como outro qualquer. Os filhos do pastor são filhos como de outras pessoas também, com os mesmos problemas, com as mesmas vitórias, com as mesmas lutas. Jesus orientava sobre casamento, criação de filho, litígio judicial, e ele não foi casado, ele não foi pai de ninguém. Por quê? Porque ele trazia todo o conselho de Deus e não propriamente o fruto de uma experiência particular, embora a experiência particular dele, se houvesse, poderia, nesse caso, funcionar exatamente como a experiência do próprio Deus, do homem perfeito. Mas Jesus, embora aconselhasse para casais, embora falasse sobre filhos, ele permaneceu solteiro e foi o homem perfeito. Não tem como acrescentar nada à pessoa de Jesus. Ele foi absolutamente perfeito. O que nós lemos? Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos mostra um pouquinho dessa perfeição que havia em Jesus. Julgo até nem tão necessário ficar lendo muitos textos a respeito deste tema, mas vamos ler pelo menos um. Hebreus 4, 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou. Jesus foi o homem perfeito. Aquilo que Adão deveria ser, Jesus foi. Jesus foi perfeito, Jesus foi feliz e Jesus foi pleno em sua humanidade. Portanto, pessoas solteiras podem ser felizes e podem ser pessoas completas. Pode ser que elas não se sintam felizes ou completas, sobretudo porque as pessoas dentro da igreja, cada vez que encontram com uma pessoa solteira, já perguntam: ah, mas não vai casar? E quando casa? Ah, mas não vai ter filho? É claro que isso já é em si uma intromissão muito grande. Eu fico a pensar, por que alguém se acha no direito de questionar a respeito da vida da outra pessoa desta forma? Mas algumas pessoas cometem esta indiscrição. Não, ela pode ser uma pessoa feliz e solteira durante toda a sua vida. Ela pode ser uma pessoa feliz e sem filhos durante toda a sua vida. Segundo lugar, Paulo permaneceu solteiro e foi usado na obra de Jesus, poderosamente. Um plantador de igrejas que até hoje não sei se alguém pode ser comparado. Ele praticamente plantou igrejas por todo o Império Romano. Por todo o Império Romano, considerando naturalmente as grandes cidades e das grandes cidades atingindo cidades menores. Mas o apóstolo Paulo fez isso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. O apóstolo Paulo não era casado na ocasião de seu apostolado. Perguntar se ele era solteiro ou viúvo seria algo que sequer acrescenta alguma coisa na nossa discussão. Por quê? Porque o estado do serviço de Paulo, na ocasião, era como um homem solteiro. Pessoas solteiras podem ser usadas por Deus. E não tem mais, não tem um... Ah, mas... Não. Por exemplo, alguém cita: fulana de tal, uma mulher usada de Deus. Ela é solteira, mas Deus usa ela. Não. Não existe isso. Mulheres solteiras podem ministrar, podem liderar, podem ser presidentes de departamentos. Elas são mulheres plenas, elas são mulheres completas, elas são mulheres que podem ser úteis no Evangelho.
E muitas mulheres solteiras, de fato, são úteis, muito úteis. Mas às vezes algumas mulheres se sentem pouco à vontade do nosso meio porque são solteiras. E elas são normalmente muito cobradas, sobretudo por outras mulheres, que entendem que elas falta alguma coisa nelas. Sempre haverá algo para perguntar: e aí, já casou? E aí, tá namorando? E aí, o filho já nasceu? Não, não nasceu e nem vai nascer. A pessoa não tem vontade, ela não se sente à vontade, ela não quer ser mãe. Qual que é o problema disso? Há algum mandamento mandando ser mãe? Há algum mandamento mandando ser pai? A pessoa que é solteira, a pessoa que é casada, mas não tem filho, ela fez uma opção dela. Filhos são bênção? São. Mas se a pessoa resolve não os tê-los, resolve não tê-los, peca, qual é a base bíblica para afirmar isso? Então por que a gente acaba criando um peso sobre a pessoa? Mesmo que às vezes a gente assim não cria no seguinte modo. A gente pode não falar: ó, você está errado porque você não quer ter filho, não pode ter filho. Mas a forma como a gente olha, a forma como a gente comemora o Dia das Mães, a forma como comemora o Dia dos Pais, olhando para a mulher que não tem filhos com pena. E às vezes a gente até cita: a fulana de tal não tem filhos, mas tem sobrinhos. Qual o problema de não ter filhos? Qual o problema de não ser casado? Igreja, povo de Deus, a gente precisa sempre se policiar para não criar obrigações sociais que não estão na Bíblia, colocando peso, uma carga na vida das pessoas que elas não precisam levar. São pessoas completas, são pessoas felizes. E se no Dia das Mães elas não vão ganhar um presente, não tem problema, não precisa olhar para elas com piedade, com pena. Coitadinha, ela não é mãe, coitadinha, ele não é pai, coitadinha, ele não tem esposa, não tem marido. Nada disso faz nenhum sentido do ponto de vista das Escrituras. Embora a paternidade seja uma bênção, embora o casamento seja uma bênção, a solteirice, o estado de solteiro, segundo o apóstolo Paulo, é um dom de Deus, que permite, como ele mesmo coloca, que permite um serviço cristão muito efetivo. Olha o que ele diz no versículo 32 do capítulo 7. O que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Mundo aqui é pensado na dicotomia dos interesses do reino, propriamente, e o mundo seria aqui, não o mundo pecaminoso, não o mundo em conflito com Deus, mas as coisas materiais, terrenas, as coisas do dia a dia. O que o apóstolo Paulo está falando? Que é uma bênção poder se dedicar integralmente à obra do Senhor, se recebeu este dom, que é o dom do celibato, e fazer a obra do Senhor de forma pertinente. A gente, às vezes, fica com o pé atrás com relação a celibato, porque parece uma coisa meio católico-romana. Mas não é. O que a Igreja Católica Romana faz? Impor ao seu sacerdócio, seu ministério, não é exatamente igual a nós, o ministério da palavra é uma espécie de sacerdócio que toma emprestado muitos conceitos do Antigo Testamento, e não, ou seja, bem separado da nossa imagem do pastor. Pastor como um profeta, como um pregador, não como um sacerdote, posto que o nosso sacerdote é Jesus e só Jesus. Esse é o pensamento. E cada crente em si tem o seu sacerdócio em relação a Jesus, que é o sacerdócio universal dos crentes. São conceitos próprios das igrejas protestantes, das igrejas reformadas. Porém, a gente não entende que o celibato seja essencial ao pastorado. Por quê? Porque o apóstolo Pedro era casado e levava consigo sua esposa, diferenciando-se, portanto, do apóstolo Paulo. Tanto ser casado como não ser casado, do ponto de vista bíblico, parece ser uma questão irrelevante.
solteiros e casados podem ser úteis e são úteis de fato na obra do Senhor, como nós vimos da própria história bíblica. Mas em terceiro lugar, as viúvas e viúvos não eram obrigados a se casar na igreja primitiva. No paganismo, isto era certa exigência social e até se tornou em determinados períodos, em determinados lugares, inclusive do próprio Império Romano, uma obrigação. Keller afirma em seu livro que o imperador César Augusto havia imposto uma penalidade pecuniária, uma multa, para viúvas que não se casassem no prazo de 2 anos. Isso, porém, dentro da igreja primitiva não existia. Abra sua Bíblia, por exemplo, e confira 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 e 4. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3 e 4. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O que o texto diz? E se nós compararmos com Atos dos Apóstolos capítulo 7, nós vamos ver que a viúva dos helenistas estavam sendo ignoradas, esquecidas na distribuição. Portanto, o que nós temos aqui? Que as viúvas eram cuidadas ou sustentadas pela igreja. Por quê? Porque o casamento deixou no cristianismo de ser um ídolo pagão, que era, mas que pode ter voltado, ressurgiu. Pode ser que nós tratemos hoje o casamento e a paternidade ou a maternidade como novos ídolos que dão sentido às pessoas. Então note, e aqui eu pego emprestado o conceito de Alice Matthews, no livro sobre pregação para mulheres, ela escreve o seguinte, que existem papéis sociais e uma identidade. Papel é o que a pessoa faz, identidade é aquilo que ela é. Ser mãe, ser casada, esposa, ser solteira, ser advogada, ser médica, ser costureira, ser faxineira, ser professora de escola dominical, ser diretora do departamento infantil, ser ministra de louvor, não importa, o que ela seja, presidente de uma associação, voluntária no hospital, etc. Tudo isso são papéis que ela exerce. Mas a sua identidade acontece em relação a Deus ou a algum ídolo que ela tenha criado. Portanto, ser mãe, ser esposa, ser pai, ser esposo, ser avô, ser neto, são papéis ou funções exercidas pela pessoa, mas que não necessariamente devem definir esta pessoa. Às vezes nós definimos as pessoas por causa disso e atribuímos a ela, na nossa definição, um valor, atribuindo valor maior à mãe e menor valor a quem não tem filhos. E um valor menor ainda à mulher solteira, sobretudo se tiver passado na cabeça das pessoas de uma certa idade. Aí alguns dizem que ela ficou para a titia. Isto é uma expressão que não deveria existir na igreja. Por quê? Porque você e eu colocamos um peso que não existe. Trazemos um valor negativo a uma coisa que o apóstolo Paulo diz que é positiva. Quer ver? É o próximo argumento. Que argumento é esse? O casamento seria um investimento na própria subsistência e proteção social. Claro, se a pessoa no mundo antigo não tivesse filhos, não tivesse um casamento, ela ficaria abandonada conforme o tempo fosse passando. Ao permanecer solteiro, homem e mulher sem filhos declaravam que sua confiança era o Senhor e que ele não dependia de filhos para se sustentar. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 26 e versículo 28 nos trazem um pouco da luz a respeito deste ídolo que foi quebrado. Lá, 1 Coríntios 7, 26 e 28. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos.
Está escrito também no 39:40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Que o apóstolo Paulo está falando a respeito do casamento apenas com as pessoas que têm a mesma crença evangélica, a mesma crença em Jesus. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Será mais feliz. Está entendendo? A ausência de casamento não torna a mulher triste. O apóstolo Paulo diz que ela pode ser ainda mais feliz que a casada, dentro desta opinião que ele coloca. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Meus irmãos, o apóstolo está dizendo que a mulher será mais feliz, será mais completa. Parece que a cachorra protestou. Isso significa que ela está abrindo mão de um investimento na sua própria subsistência e colocando este investimento nas mãos do Senhor. Está dizendo, embora eu não tenha filhos, o Senhor vai cuidar de mim. Embora eu não tenha marido, o Senhor vai cuidar de mim. Deus não me deixará desamparado. Deus não me deixará desamparada. E em quinto e último lugar, quinto e último argumento, e em seguida passo para algumas aplicações. O casamento aponta para a verdadeira união e a verdadeira família que a nossa alma necessita, a nossa união com Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24 e o 31 ao 33. Efésios 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E no 39 ao 40. Não, 32 ao 31 ao 33. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, a vós, cada um de per si, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O que o texto está dizendo? O casamento é uma união que representa a união maior, a nossa união com Cristo. O casamento foi criado por Deus para, dentre outras coisas, e acima de todas estas outras coisas, representar a nossa união com Jesus. Portanto, o casamento não é o ápice da vida da pessoa, como tenta demonstrar a Walt Disney, quando coloca lá aqueles filmes da Cinderela, a Branca de Neve, que tudo acontece, tudo está ótimo, tudo está perfeito quando a heroína se casa com o herói e viveram felizes para sempre, e termina no casamento como se não houvesse mais nada a ser dito, fosse realmente o ápice, a coroação, e nada mais pudesse se acrescentar à felicidade deles. Na verdade, pode. Como? Por meio da nossa união com Jesus. Portanto, o casamento não pode substituir aquilo que ele representa. O casamento deve significar aquilo que ele se propõe a fazer, que é a nossa união com Jesus. Ele não pode se tornar um ídolo. A pessoa tem acesso a Jesus, mas não tem um casamento. Ela não é menor, ela já atingiu aquilo que o casamento representa. E a pessoa que é casada e tem Jesus, ela tem a coisa, ela tem a representação e aquilo que a coisa que está sendo representada no casamento, que seria a nossa relação com Jesus. Então, para concluir, permita-me aqui trazer algumas aplicações que penso eu são bastante pertinentes para a nossa vida na igreja. Primeiro, ninguém é obrigado a se casar e a ter filhos para ser uma pessoa completa e feliz. O apóstolo Paulo diz que é possível, inclusive, que as mulheres viúvas sejam mais felizes que as demais casadas, que têm marido. Soa estranho, não soa? Porém, há razões culturais, sociais, contexto histórico que o apóstolo Paulo está escrevendo. E ele sabia por que estava escrevendo isso aos coríntios, mas em tese, em abstrato, nós já colocamos que a felicidade não depende do estado civil da pessoa. Ela pode ser uma pessoa feliz e completa sem se casar. Isso serve para quê? Para escolher pastor, por exemplo. Agora eu seja casado e pai,
Nem todos os pastores devem ser obrigados a serem casados e pais, ou avós. Por exemplo, avô eu não sou. Quem sabe um dia. O Caleb não será obrigado a isso. Esse, inclusive, é um dos pontos a seguir. Então, igrejas, não obriguem seus pastores a se casar. Se ele não tem o dom do celibato, que se case. Que diz o apóstolo Paulo que é melhor ser casado que viver em brasas, em chamas. Mas essa é a terminologia que o apóstolo coloca em 1 Coríntios capítulo 7, logo nos primeiros versículos. Então, as igrejas entendam que os seus pastores não são homens incompletos e não são homens que não são de Deus pelo fato de não serem pais ou de não serem casados. Segundo lugar, aos casados, não olhe para os solteiros com pena deles. Não olhe para os solteiros, não pergunte aos solteiros, não fala, olha, Deus está te preparando um marido, Deus está te preparando uma esposa, cada vez que encontrá-los. Porque tem gente que é o seguinte, encontra uma pessoa solteira e já fala, e aí, tá namorando? E aí, casou? Não, não tem. Ah, não se preocupe que Deus vai te abençoar. Calma lá. Às vezes ele já abençoou. O casamento representa a nossa união com Cristo. A pessoa já está unida com Cristo. Ao tentar ser simpático, pode ser que a gente esteja colocando um peso sobre a pessoa que é injusto, até porque ela não deveria ter este peso. Na SAF, nos ministérios femininos, dos departamentos de mulheres solteiras às vezes não são bem-vindas, são olhadas como mulheres esquisitonas por alguns. Havia lá em Brasília uma senhora que frequentava os trabalhos das mulheres, mas ela sempre ficava um pouquinho de canto. E as pessoas explicavam por quê. Porque ela era solteira. Mas como assim? A sua solteirice determinou se ela poderia frequentar ou não as atividades, se ela poderia exercer algum cargo ou não? Que às vezes a solteirice é admitida para as mulheres jovens, mas não para as mulheres mais maduras, ou quem sabe até as mesmas as idosas. Por que não? São mulheres completas, são mulheres felizes. Particularmente conheço irmãs solteiras, idosas, que são mulheres felizes, mulheres completas. Mulheres que não têm más, são solteiras mais. Não, elas são mulheres solteiras e mulheres usadas por Deus na obra do Senhor. Na UMP, trabalho com jovens, ministérios para solteiros não são para procurar esposo ou esposa. Se o rapaz ou a mulher quiser encontrar casamento nesse ministério, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que faz muito bem. Porque onde mais iria procurar casamento, se não no meio dos irmãos na fé? Não é verdade? Não tem problema. Mas também não é obrigado. E não deve ser este o foco. Como se aquela pessoa que não estivesse atrás de um casamento fosse uma pessoa anormal, um esquisitão. Não é. Não olhe para a pessoa assim. Não olhe para ela dessa forma. Outro ponto, datas comemorativas. Não precisa ficar com pena da mulher que não vai receber presente no Dia das Mães. A gente ficar olhando para a pessoa assim me parece que é até melhor, é até pior. Antes do Caleb nascer, o Dia dos Pais, ou quase todos na igreja, eu recebi algum presente a título de prêmio de consolação. Não precisa disso. Sobretudo para aquela pessoa que quer e não consegue. Aí é pior ainda. E dentro do nosso planejamento familiar, o Caleb nasceu agora, que foi exatamente o planejamento que Thalita e eu tivemos. Mas algumas pessoas planejam antes, mas não têm filhos, não conseguem engravidar. Tratá-las com pena ou com dó no Dia das Mães, não. Trate com normalidade. Exaltar o papel da mãe acima de qualquer possibilidade do sucesso feminino, também não. Há mulheres que são mães, Deus as abençoe, que coisa boa. Há mulheres que não são mães, que Deus as abençoe, também é uma coisa boa. Ela pode se dedicar a outras coisas que a mãe não pode se dedicar. Por quê? Porque tem seus filhos, que é uma coisa importante. Ou seja, tudo tem sua importância, tudo tem seu lugar. E uma coisa não deve ser tratada acima da outra. Isso é cultural, isso não é bíblico. Isso não está nas Escrituras.
E às vezes a gente fica assim muito falando, dando muita ênfase, como se realmente fosse a grande vantagem, a grande virtude, a coroação de todas as possibilidades, uma vida familiar em que toda mulher se case, que tenha filhos, que todo homem se case, que tenha filhos, seja avós e tal. Não necessariamente. Agora, me permita me colocar aqui também numa coisa bastante espinhosa, mas é preciso tratar desse espinho. Senhores pais, quando seus filhos se casarem, não pressionem seus filhos a ter filhos. Isso é uma decisão deles. E se eles não quiserem ter filhos, eles não pecam. É um direito deles. É um direito deles. É chato pra mulher ficar ouvindo toda hora que vai lá na casa dos pais. E aí, quando é que vai me dar um neto? A pessoa fala, nunca, não tô afim. E ela pode não estar afim? Pode. Pode não estar afim. Na sociedade que nós temos hoje, sociedade do divórcio, muitos homens, muitas mulheres têm medo de ter filho porque têm medo de divorciar. E às vezes foram criados por pais divorciados e sabem da tristeza que é isso. E não querem repetir isso por medo do divórcio. Se esse medo é procedente ou improcedente, nem tem tempo agora para eu fazer esse tipo de avaliação. Porém, é preciso compreender essa pessoa e entender que ela está no direito dela. É um direito que a mulher tem, é um direito que o casal tem, que o marido tem. Eles podem não querer ter filhos. Eles podem querer se dedicar a causas que não poderiam se conciliar com a paternidade ou com a maternidade. Eles podem querer adiar para um momento que eles acham melhor para ter filhos. É um direito deles. As pessoas não devem ser obrigadas a, a receber como uma carga de que apenas tem valor quando forem pais, quando forem mães ou quando forem casadas. A mulher viúva não é obrigada a se casar. O homem viúvo não é obrigado a se casar novamente. Mas solteiro também não. Esta é uma reflexão, meus irmãos, para que a gente possa colocar um pouco as coisas no lugar. Às vezes a gente põe a nossa cultura acima da Bíblia. E aí a gente não encontra a base bíblica, mas a gente quer forçar as pessoas. Ou a gente quer recriminá-las quando não se adequam. Pessoas solteiras são bem-vindas na Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista. Claro que a gente, assim, quem chega lá em união estável, ela não é nem solteira e nem casada. A gente se esforça por legalizar essa situação e torná-las casadas. Sim, mas eu estou pensando aqui na pessoa solteira de fato. Na pessoa que não vive com ninguém. Que não namora, que quer viver a vida dela desfrutando ou aproveitando essa solteirice para alguma outra atividade, inclusive dentro do reino de Deus. Ela está no direito dela. Ela não deve ser menosprezada por causa disso e ela é muito bem-vinda no nosso meio. Mas eu sei também que isso é uma questão cultural muito forte e que nós devemos nos policiar, porque todos podemos, em determinado momento, ficar perguntando sobre se a pessoa vai casar ou não, ficar questionando, e isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente está pondo uma carga que Jesus não pôs. Jesus disse que essas pessoas, ao virem até elas, são pessoas completas e felizes. O casamento é uma bênção, a paternidade é uma bênção, a maternidade é uma bênção, e nós reconhecemos tudo isso. Mas pessoas solteiras também podem ser pessoas abençoadas, completas, plenas, como Jesus foi. Ele é o nosso modelo. Eu espero. Primeiro eu gostaria que, se você em algum momento se sentiu ofendido no nosso meio porque nós não tratamos as pessoas solteiras como as casadas com a mesma dignidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir desculpa a você, pedir perdão a você. Mas também é dizer que tenha paciência conosco, tenha paciência com a igreja. Nós estamos crescendo no entendimento e esperamos realmente poder tratar e tratar efetivamente solteiros e casados, mães e não mães, pais e não pais, como pessoas plenas, dignas e felizes, como elas podem ser e como são em Jesus Cristo. Que Deus assim te abençoe. Espero poder ver. E esse vídeo aqui, esta aula de escola dominical, se você puder compartilhar com alguém que às vezes se sente menosprezado, acha que uma pessoa que é inferiorizada,
que está sendo inferiorizada pelos outros, ou pessoas que têm esse tipo de pensamento. Não é exatamente um vídeo para ofender ninguém, é um vídeo para trazer um pouco mais de elementos para uma discussão, para uma transformação do nosso pensamento, pela renovação da nossa mente, conformando a nossa cabeça não com a cultura do século que nós vivemos, mas com a palavra de Deus. Que Deus assim te abençoe. Amém.